O capítulo 7 fala sobre a dimensão do controle da atividade, disso que a Nina chama de atividade escolar, e a gente está aqui entendendo como um sistema que une a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem, né, ou atividade de estudo. Então, esse capítulo 7 fala da dimensão do controle. Bom, eu acho, como a gente estava conversando um pouquinho antes de todo mundo chegar, agora, na metade do livro, já dá para perceber que ela está fazendo várias amarrações, né? Ela vai abrindo caminhos, começou a abrir caminhos no início do livro, né? Nos primeiros capítulos. A gente ainda um pouco perdida, onde será que ela vai chegar? Quando que ela vai começar a amarrar? Agora a gente já está, eu acho que já dá para enxergar. Aí vocês me falam se isso faz sentido. Começar a enxergar tudo isso que ela está tratando como um sistema, né? A atividade como um grande sistema, porque cada dimensão dessa atividade que ela vai trazendo, ela vai amarrando, né, uma coisa na outra, e a gente vai percebendo a interdependência do que a gente estudou no encontro anterior, que foi a base orientadora da ação. Agora, como ela se encaixa com o controle, como as coisas ficam, a gente percebe como interdependentes, né, como tudo funcionando num sistema mesmo. E a ação aí como unidade de análise desse sistema. E aí, vou falar assim, desse capítulo brevemente, no geralzão, e a gente faz como sempre fez, vocês vão interrompendo, tá? E fazendo as considerações. Mas, no geral, quando ela traz essa dimensão do controle, ela fala que o controle da atividade, ele vai se dividir em controle prévio, controle corrente, né, ou no decorrer da ação, e o controle final. E quando ela traz esses três aspectos do controle, ela está fazendo também um movimento entre singular e universal, né? Porque essa dimensão do controle tem a ver, ela traz também a singularidade do aluno, ao mesmo tempo em que ela amarra sempre com todo o processo de ensino. Quando ela fala do controle final, quando o controle final está relacionado com os objetivos últimos da aprendizagem de determinada unidade, determinado tema, determinado bimestre ou ano e etc. Mas vamos lá, quando ela fala do controle prévio, ela começa, esse aspecto aí da singularidade aparece no controle prévio, quando ela diz assim, o controle prévio ele se relaciona com o nível de partida de diferentes aspectos da personalidade do estudante. Se a gente está pensando na organização do ensino escolar, no ensino para um grupo, para uma turma, lógico, isso se torna complexo, mas é uma dimensão que precisa ser considerada. Se eu estou com determinada turma, pode ser o terceiro ano do fundamental, pode ser o primeiro ano de medicina lá do ensino superior, pode ser o pessoal do estágio da pedagogia, enfim. Eu estou com um grupo. E eu vou, naquele momento, naquele tempo em que eu vou passar com esse grupo, eu tenho alguns objetivos, né, de aprendizagem. Eu tenho alguns conteúdos para ensinar. Eu vou partir já daquele programa que eu tenho. Só que eu estou recebendo aí uma galera que pode estar em níveis diferentes de apropriação do conhecimento necessário para aprender a coisa nova a partir de agora e de domínio das ações também. E aí, se eu não considero, isso uma questão super espinhosa quando a gente pensa no ensino para o grupo, né? No ensino para a turma, para a sala. É uma questão super complexa, mas se eu não considero esse controle prévio, esse ponto de partida, ela diz, deixa eu ver que página que está lá na 192. Os novos conhecimentos se constroem sobre a base de conhecimentos prévios que foram incompletos, insuficientes ou mal construídos. Quando acontece, né? De a gente receber, então lidar com um grupo de alunos que não está preparado ainda, se é que a gente pode dizer assim, para o conteúdo que vai acontecer a partir dali, né? O que a gente tem que lidar a partir dali. Eu vivi muito isso no fundamental, numa situação bem específica que foi ensino bilíngue.
um programa construído para crianças de outro país, né? Uma criança muito abstrata, muito genérica, e eu lembro de um livro de matemática complexo, e todo em inglês, então ensino feito em inglês, e aquela turma que visivelmente não ia alcançar, né, daquela forma, né, se eu trabalhasse daquela forma. Então, exigia um trabalho ali, né, uma reorganização da relação forma e conteúdo, para que o programa fosse cumprido, mas para que aquelas crianças aprendessem de fato, para não acontecer isso que a Nina está dizendo. Começar a ensinar algo novo numa base que não está sólida bastante. E aí, quando ela fala isso, ela traz aquele aspecto que é um aspecto, uma natureza assim, sequencial, né, do ensino, da organização do ensino e do currículo. É claro que eu acho que isso não é absoluto, mas é difícil a gente imaginar um ensino escolar sem considerar uma certa sequência, uma certa ordem que precisa ser seguida, certos requisitos para se trabalhar o próximo degrau. E aí é muito interessante porque quando ela fala desse controle prévio e da diversidade de níveis que a gente pode encontrar num grupo, né? Eu imagino que principalmente no primeiro ano do ensino superior, que está vindo uma turma que pode ser bastante heterogênea, né? Com histórias bem distintas, com idades distintas também, de lugares diferentes, escolas muito diferentes, às vezes estados diferentes, isso pode dar alguma diferença considerável daquela bagagem, tirando tudo, né? Se a gente tirar tudo e ficar com o currículo da educação básica, né, e do ensino médio, eu imagino que de estado para estado deve ter algumas diferenças significativas. E aí que a gente entra aquela dialética que é difícil, talvez o ensino escolar nunca resolva, que é sempre ter um certo número de estudantes naquele grupo que não estão acompanhando, que estão ficando para trás, né? E como é que a gente resolve isso? Daí a necessidade de suporte. Aquele grupo que precisa de suporte extra-escola. E isso acontece em qualquer nível. Em qualquer nível. E quando a gente fala do nível superior, e até da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, a gente ainda encontra essa necessidade de suporte, mas muitas vezes uma postura por parte da instituição de que já era para saber, né? Já era para estar amadurecido nesse, né? Já era para estar aí autônomo, né? Tanto na própria atividade de aprendizagem e mais ainda tanto na própria atividade de estudo, né? E mais ainda quando a situação é de fazer pesquisa. Quantos estudantes de pós-graduação, que são pesquisadores, que estão ali aprendendo a fazer, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, quantos não conseguem, muitas vezes, dar conta da tarefa, porque o problema está nas próprias ações e operações de estudo, né, básicas.